Senhoras e senhores, hoje é o dia, né, Kelvin? É o dia de quê? Dos nossos times ganharem o título? Provavelmente não. Não, aí é pedir demais. Aí é milagre. É o dia da seleção muito alto. Também acho que não. Também tá difícil. É também complicado. É o dia que o Ney vai decidir para a seleção e nós vamos ficar muito felizes que ele vai estar de volta. Eu que sou Neymar Zete já tô desistindo. Eu também. É o dia que o CR7 vai voltar pro Real Madrid? Também não. É difícil, complicou. É triste. Mas, senhoras e senhores, é um dia importante. Vamos começar uma nova fase dentro do Hora do Jogo, nosso HDJ Futebol Clube. Nessas mudanças, dessa nova configuração, né, Kelvito? Vamos elevar o nível do negócio. Voltaremos a estar presentes todas as segundas-feiras do coraçãozinho de vocês. Exatamente, o modelo novo agora. A gente vai detalhando nos próximos vídeos. Mas com modelo novo, mais divertido, talvez mais engraçado. Um pouco de análise, mas com aquela pitada de humor, aquela irreverência que a gente também sempre traz aí para vocês. E antes disso, a gente vai relembrar um pouco da história deste canal, não é mesmo? E não só deste canal, como vamos relembrar a história desta dupla. Porque eu conheço o Kelvito desde o Velho Testamento, né? Desde quando Pedro Álvares Cabral estava em Terras Brasílias. Famosa Copa de 2022, né, Kelvito? Tem um tempinho já. Já temos tempinho de estrada sendo dupla. E hoje a gente vai relembrar esses momentos que a gente começou ali como uma dupla, começando para vocês verem até a diferença nos primeiros episódios que a gente estava ainda se conhecendo, ainda vendo como é que iria funcionar a nossa dinâmica, até a resenha bagaceira que é hoje. Então vocês veem a evolução o poder da amizade desse canal lá nos primórdios, começando no Toledo News na Copa, projeto que foi maravilhoso, foi sucesso e que o principal juntou essa dupla aí pro HDJ Futebol Clube. Exato. E o engraçado é que desde essa época falavam que a gente parecia irmão, né? Aí quando viam a altura percebiam que não era. E tinha uma diferença, uma pequena diferença. É uma leve diferença. E alguns vídeos dá pra ver. E eu vou falar pro público, fiquem bem ligados em alguns momentos do vídeo, que é momentos onde as nossas cadeiras ficavam emparelhadas. Porque precisava, geralmente, que a cadeira minha ficar um pouquinho mais na frente para eu ficar mais visível na câmera. Eu tinha percebido isso. Na hora que eu sempre ficava a cadeira emparelhada, ficava o que havia aqui ou aqui. Uma leve diferencinha. Uma leve diferença de altura, mas aí, irmãos de ideias, de funcionamento. Exato. Mas aí, já vamos para o primeiro vídeo? Lembrando das nossas previsões para a Copa do Mundo de 2022. Confesso que eu nem lembro tanto quais foram as previsões, mas acho que a gente errou bastante coisa. E só um detalhe, galera. Vocês vão ter a oportunidade de assistir depois de acontecido. Exato. Então, mas a gente acertou algumas coisas também. A gente foi bom de previsão também em algumas coisas. Mas é isso, galera. Roda o vídeo. Valeu. Olá, galera que acompanha o site Toledo News. Eu sou o Kelvin Polasso, sou jornalista aqui do portal e a gente chega para uma novidade muito interessante que a gente vai fazer agora na Copa do Mundo, que é o Toledo News na Copa. Hoje a gente chega para o nosso primeiro vídeo dessa iniciativa, que é um vídeo onde a gente vai falar dos nossos favoritos aqui para a Copa do Mundo, do artilheiro, de quem pode surpreender, de quem vai ser a zebra para esse Mundial. E como vai ser feito esse trabalho durante a Copa do Mundo? A gente vai fazer um vídeo por dia pós-rodada, falando aí de como foi a rodada, de como foram os jogos do dia, trazendo algumas curiosidades e falando também um pouco da rodada do dia seguinte. A gente também vai fazer algumas lives pós-jogo do Brasil e pós-partidas aí importantes, relevantes para esse Mundial. E em breve, nos próximos dias, a gente também vai fazer uma análise dos grupos do Mundial. Serão 8 vídeos, um falando sobre cada grupo, quem pode aí passar em cada grupo, o que pode surpreender, o que pode acontecer aí na primeira fase da Copa do Mundo.
E para esse projeto, a gente traz um convidado muito especial. Ele que é o Pedro Vitor Fernandes. Ele é um amante do esporte e um influencer dessa área. E vai contribuir conosco aí nesse projeto maravilhoso. Seja muito bem-vindo, Pedro. Valeu, Kelvin. Valeu, galera. Fico muito feliz de estar de volta à casa para a gente puxar esse projeto da Copa. Dá muita sorte pro Ex falar bastante de Copa do Mundo, que esse formato é um formato inovador, para a gente realmente trazer o melhor da Copa do Mundo, o melhor de análise para vocês e sempre com aquela irreverência para a gente curtir os jogos e torcer pela seleção. E vamos começar já com o nosso vídeo, com as nossas análises. Vamos começar pelos favoritos. A gente vai eleger aqui 2 favoritos, um favorito principal e uma segunda seleção ali que está num patamar ou igual ou próximo ali de favoritismo. Você quer falar o seu primeiro favorito, Pedro? Para mim, o principal favorito é a seleção brasileira, é o melhor time, é o time mais montado e até a gente vê pelos destaques recentes das competições europeias. O Real Madrid, campeão da Champions League, a gente vê os times que estão chegando forte na própria Champions, na própria Premier League, são sempre com jogadores brasileiros. E o Tite conseguiu montar esse time e com muitas opções. Você muitas vezes tem um Vinícius Júnior no banco, você tem um Rodrigo no banco, então, para mim, seleção brasileira é, de fato, a grande favorita. Eu vou na mesma linha que você, eu também concordo que a seleção brasileira é a grande favorita para esse Mundial. A seleção brasileira tem um dos melhores elencos hoje de seleções do mundo, ao lado da França, ali com grandes nomes, Neymar, Vinícius Júnior, Rodrigo, Antony, Rafinha, vários jogadores muito bons em todas as posições, e é a seleção que está mais encaixada, que tem um conjunto melhor, já tem um trabalho de anos do Tite, tem uma defesa muito forte, um ataque que faz muitos gols, que cria muitas oportunidades, uma seleção mesmo difícil de ser batida. E aliado a isso, a gente vê seleções europeias que são geralmente as mais competitivas, não tão bem. Então, por isso, o Brasil, para mim, é a grande favorita para esse Mundial. Eu acho que dessa vez o Hexa vem, Pedrão. E a sua segunda favorita? Seleção Argentina, o time do Lionel Scaloni, invicto a grandes jogos, ok, vem pegando alguns amistosos ali contra seleções que não estão na primeira prateleira do futebol mundial, mas é uma seleção que está sendo constante e muito forte. A seleção argentina, quando sempre teve um grande jogador puxando o time e com um time bom em todas as posições, teve muito sucesso. Então, acho que do ataque à defesa, a Argentina tem bons jogadores em todas as posições e lideradas por ninguém mais, ninguém menos que Lionel Messi. E o cara tá voando agora. Eu vou também, na mesma favorita que você, vou na Argentina. O porquê? Eu até acho que em Copas anteriores, 2002, 2006, o elenco da Argentina era até melhor do que o atual, até tinha mais peças. Mas o Messi voltou a jogar muito bem e esse time está muito confiante depois do título da Copa América. Então, uma equipe que vem muito forte. Taticamente, é uma equipe também muito consistente, tem uma defesa forte, é uma equipe que tem uma qualidade ofensiva ali com Messi, com Lautaro Martínez, Di Maria e outros nomes, e principalmente essa confiança do título da Copa América em 2021, que foi retomada e que levou a equipe para outro patamar. Então, para mim, a Argentina é a outra favorita para esse Mundial. E foi isso, pessoal. A gente se despede aqui desse primeiro vídeo. Até mais, Pedro. Até mais, galera. Esse foi o primeiro vídeo do nosso projeto Toledo News na Copa. Nos vemos em breve. Toledo News, informação para quem gosta de verdade. Fala, galera! Eu sou o Kelvin Polasso e a gente está de volta para mais um vídeo do Toledo News na Copa. Esse é o segundo vídeo da nossa série. Para quem não acompanhou o primeiro vídeo, ele está disponível nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Então, vai lá e assiste o primeiro vídeo se você ainda não acompanhou. A gente está falando sobre a Copa do Mundo, a gente já falou sobre os favoritos e agora a gente vem para falar de zebra. Eu estou aqui com o Pedro Vitor Fernandes. Então, Pedro, quem você acha que vai ser a zebra nesse Mundial? Para mim, seleção senegalesa, atual campeã da Copa Africana de Nações, seleção de Sadio Mané, e para mim não tem um grupo tão difícil na Copa. Pode surpreender com essa queda das seleções europeias, ter uma surpresa africana aí. Eu vou com outra zebra, outra possibilidade. Senegal é uma boa opção, mas eu vou de Dinamarca. Uma seleção que teve 4 anos muito bons, foi muito bem na Eurocopa, chegando na semifinal,
fez uma eliminatória também grandiosa, perdendo só na última rodada quando já estava classificada. Tem uma equipe muito encaixada, com alguns jogadores de qualidade, e tem um grupo também relativamente tranquilo. Então, para mim, Dinamarca como a zebra para esse Mundial. Galera, nos vemos em breve no nosso terceiro vídeo. A gente vai falar sobre a decepção do Mundial. Então, continua seguindo a gente para mais vídeos aí sobre a Copa do Mundo. Até mais, Pedro. Até mais, galera. Fala, galera. Eu sou o Kelvin Polasso. Eu sou o Pedro Vitor. E a gente chega aqui para o nosso terceiro vídeo do Toledo News na Copa. A gente já falou sobre favoritos, sobre zebra, e agora a gente vem para falar sobre a decepção desse Mundial. Se você ainda não assistiu os 2 primeiros vídeos, eles estão disponíveis nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Então vamos começar falando para você, Pedrão, quem vai ser a decepção desse Mundial? Coitado do English Team, a chinela vai cantar pro lado deles. Chegam na Copa com muitos desfalques, não jogando tão bem e ainda com uma indefinição nas laterais, que vai ter que jogar com lateral de pé trocado. Para mim, Inglaterra não vai muito longe nessa Copa. Eu vou ser polêmico na minha decepção. Eu vou de uma seleção que muitos colocam como favorita. Eu vou de França. A França está vivendo um ano completamente conturbado, muitas lesões, problemas internos de relacionamento e não jogou bem nessa temporada. 2022 da França tem sido muito ruim, quase foi rebaixada na Nations. Então eu vou de França. Eu acho que a equipe até tem um grupo tranquilo ali, deve passar da fase de grupos, mas uma França com o elenco que tem caindo nas oitavas ou nas quartas é uma decepção, não é mesmo, Pedro? Exatamente. Galera, esse foi o nosso terceiro vídeo. A gente volta em breve para falar de quem a gente acha que vai ser o artilheiro desse Mundial. Então, até mais. Até. Fala, galera! A gente chega agora para o nosso quarto vídeo do Toledo News na Copa. Eu sou o Kelvin Polasso. Eu sou o Pedro Vitor. A gente já falou aqui sobre favoritos, sobre zebra, sobre decepção e agora a gente vai falar sobre artilharia. Quem será que vai ser o artilheiro desse Mundial? Para você, Pedro, quem você acha que vai ser o artilheiro dessa competição? O craque do Tottenham, Harry Kane, para mim vai ser o artilheiro. Pode parecer loucura eu ter dito que a Inglaterra não vai muito longe na Copa. Mas o Harry Kane, a Inglaterra, estando bem, estando mal, sempre está empilhando gol. Para mim é uma das seleções que mais depende de um só jogador, que no caso é o Kane. Eu vou ser polêmico também, porque eu também falei que a França vai ser a decepção do Mundial e vou colocar o Benzema como artilheiro. Mas por quê? A França tem na primeira fase 2 adversários mais fáceis, que são Austrália e Tunísia. Então isso pode facilitar para a França ele fazer aí uma boa quantidade de gols. Uma seleção que eu vejo como muito forte para esse Mundial é o Brasil. Só que o Brasil ele distribui muito os seus gols. Não tem um grande artilheiro ali na equipe. Até hoje o Tite ainda não escolheu o camisa 9 da equipe. Então acho que o Benzema é uma boa pedida para artilharia. Então, Pedro, esse foi o nosso último vídeo dessa nossa primeira fase do Toledo News na Copa. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, eles estão disponíveis nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Então segue lá nas redes oficiais do Toledo News e também do Pedro. Quer deixar suas redes aí, Pedro? @Pedro Vitor Fernandes lá no Instagram. Vitor com Y. Então nos vemos em breve, galera. A gente em breve vai trazer 8 vídeos, um sobre cada grupo do Mundial, falando aí um pouquinho de quem a gente acha que pode ser o favorito, quem pode ser uma zebra aí dentro dos grupos e o que pode acontecer nessa primeira fase. Então nos vemos em breve. Até mais. Até mais, galera. Toledo News, informação para quem gosta de verdade. Copeirinhas e copeirinhas de Toledo, está no ar mais um episódio do Toledo News na Copa. Eu sou o Kelvin Polasso. Eu sou o Pedro Vitor. E hoje a gente volta para o nosso 5º episódio do Toledo News na Copa. A gente já falou aí sobre artilharia, favoritos, quem pode surpreender, quem pode decepcionar no Mundial. E dessa vez a gente vem de convocação. Lembrando que o técnico Tite convoca a seleção brasileira na próxima segunda-feira, dia 7 de novembro. E hoje a gente traz aqui qual seria a nossa convocação para esse Mundial, né, Pedro? Depois de inúmeras crises de copeirinhos, vamos nós com os 26 nomes que a gente escolheu para a nossa convocação. São 3 goleiros, a gente escolheu 2 laterais esquerdos, 5 zagueiros, 1 apenas lateral direito, que a gente vai explicar o motivo depois, 3 volantes, 3 meias, 3 pontas esquerdas, 3 pontas direitas e 3 centroavantes. E vamos começar do começo, né? Vamos começar pelos goleiros. Vamos começar do começo. Vamos começar do início. Goleiros. Alisson e Ederson a gente concordou que vão ser as nossas escolhas.
Eu Acho que optei para ser o terceiro goleiro, o Santos. E você? o Everton. Então, acho que falando primeiro do Alisson e do Ederson, acho que é unanimidade, os dois estão ali entre os 5, 7 melhores goleiros do mundo, então não tem muito o que dizer. Eu escolhi o Everton porque, para mim, é ele quem tem tido maior regularidade entre os goleiros brasileiros nos últimos anos, nesse ciclo de 4 anos. Ele foi muito bem aí com o Palmeiras em Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. Então, para mim, ele é quem teve a melhor regularidade, tanto entre os goleiros que atuam no futebol brasileiro, quanto os que atuam no futebol europeu. Então, para mim, o Everton seria esse terceiro nome. Para mim, eu fui para o Santos já pelo lado oposto. Eu acho que Alisson e Ederson, de fato, são goleiros muito regulares, mas eu olho o Santos como um goleiro especializado, um catador de pênalti. É aquele goleiro que você pode colocar no momento decisivo que ele vai te dar o resultado. Porque, pensando um pouquinho igual a seleção holandesa fez lá em 2014, quando colocou o Silensen nas cobranças de pênalti, ele fez aquelas defesas milagrosas que levaram a seleção holandesa até aquela semifinal. Lateral esquerda, concordamos em Alexandre e Alex Telles. Por quê? Eu acho que foi uma unanimidade. Eu acho que Alexandre e Alex Telles não são unanimidades, mas eles foram pelo cenário de laterais, que o Brasil vem enfrentando muitas dificuldades nos últimos anos. A gente tem o Marcelo, que é um lateral esquerdo brilhante, mas que está em uma fase há algum tempo, já está no futebol grego. O Renan Lodge apareceu muito bem e depois caiu, já está no Nottingham Forest, nem é titular absoluto lá. E a gente tem também o Arana, que veio muito bem, mas infelizmente lesionou o joelho. Então os mais regulares acabaram sendo o Alexandre e Alex Telles e ficando nesses dois. Né? A gente selecionou quem tá bem, então, basicamente, né? É, foi mais ou menos isso. Nossa zagueirada, a gente concordou com os nossos 5 nomes. Thiago Silva, Militão, que também é lateral direito, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Bremer. Falando desses 5 nomes, eu acho que Thiago Silva e Marquinhos, a zaga titular, acho que não tem contestação nenhuma, estão entre os melhores zagueiros do mundo. O Militão também está galgando esse lugar entre os melhores zagueiros do mundo, então é uma unanimidade. Aí a gente tem o Bremer e o Gabriel Magalhães, que dentre os zagueiros mais novos são quem estão aparecendo aí com mais qualidade, com mais tempo em alto nível. O Gabriel Magalhães titular no Arsenal, e o Bremer chegou nessa temporada para a Juventus e é titular, né? Você tem, além de 4 bons zagueiros que conseguem jogar entre si, você tem 2 duplas, uma titular e uma reserva, e um zagueiro que consegue ainda jogar de lateral. Então você ganha aquele bônus, aquele plus. Vamos para a lateral direita, Lateral que a gente direita. discordou. A gente discordou de um nome aqui na lateral direita. Acho que eu vou mais pro lado do Danilo, acho que é um jogador que também pode fazer outras funções, pode jogar na lateral esquerda, como zagueiro dos dois lados também, e é um jogador mais regular no alto nível há mais tempo. Então, por isso, eu optei por Danilo. Eu já vou de Emerson. Para mim, o zagueiro Emerson Royal, né? Emerson Royal, lateral direito do Tottenham. Para mim, ele é de fato a melhor opção para lateral direita, e eu vejo como um jogador até certo ponto com mais recursos técnicos que o Danilo. Não que o Danilo não seja bom, mas eu acharia ele como uma segunda opção, caso a gente fosse escolher 2 e não considerasse o Militão já como a segunda opção para a lateral direita. Agora, meio campo, né? Volantes e meias, a gente mais ou menos foi na mesma linha. 3 volantes, Casemiro, Fabinho e Bruno Guimarães. E os nossos meias, Paquetá, Everton Ribeiro e Felipe Coutinho. Eu acho que quanto aos volantes não tem muito o que contestar. Casemiro e Fabinho ali à frente da zaga estão entre os melhores do mundo, se não são os 2 melhores do mundo, ali brigando com Kanté e alguns outros nomes. O Bruno Guimarães está jogando demais e como segundo volante é o único nome que aparece hoje assim como um expoente, porque a gente tem outros nomes como Gerson, Bruno Guimarães e Arthur, que acabaram não rendendo tudo o que se esperava. Então Bruno Guimarães aparece mais forte. Quanto aos meias mais ofensivos, o que você quer falar, Pedro? Dos meias ofensivos, a gente tem o Paquetá, que ele é aquele jogador que sabe jogar como camisa 8 e sabe jogar como um camisa 10. O Everton Ribeiro, que faz uma função diferente, que ele é um camisa 10, mas sabe flutuar ali muito pelos lados. E a gente tem o Felipe Coutinho, que é um jogador especializado em bola parada. A gente buscou ter 3 meio-campistas de características diferentes. Você tem um meia que volta muito para marcar, você tem o Ribeiro, que é o 10, que se movimenta muito, e você tem o Coutinho, que é um jogador
um pouco mais plantado, a gente pode pensar ele como aquele 10 mais 10 clássico, isso. exatamente, mas com um cara que tem a habilidade da bola parada. Se precisar de uma falta, de um pênalti ali, ele é um jogador que E é um decide. cara com mais rodagem no futebol europeu, né? Barcelona, Inter, Bayern de Munique, que já decidiu em muitos momentos decisivos. Então acho que isso pesa um pouco para ele, mesmo em momentos um pouco mais difíceis da carreira, né? É aquele famoso, a gente sabe que não vai pipocar. É, isso mesmo. Pontas esquerdas. A gente foi de Vini Júnior, a gente considerou o Neymar como ponta esquerda, para a gente conseguir acertar aqui a numeração. No último lugar, Kelvin foi de Gabriel Martinelli. Eu fui de Gustavo Scarpa. Por que Martinelli? Eu acho que o Martinelli ele já demonstrou mais no futebol europeu. Ele vem muito bem no Arsenal aí, pelo menos há umas 2 temporadas e meia. Então eu prefiro um jogador mais gabaritado, mais testado no futebol europeu do que alguém aqui do futebol brasileiro, que a gente não sabe como que vai ser o enfrentamento dele lá com defesas mais fortes, defesas europeias. Então por isso eu optei pelo Gabriel Martinelli, que vive uma fase incrível lá no Arsenal. O Scarpa eu já fui considerando que em janeiro ele vai para o Nottingham Forest. Não é certeza de que vai ser um grande desempenho, mas eu vejo o Scarpa muito como um jogador versátil. Se você precisa dele como meia, como ponta, como meia centralizado, é uma carta coringa. Já jogou de lateral esquerdo. Já jogou de lateral esquerdo com o Abel Ferreira. Com o Abel Ferreira. Então, o Scarpa é um jogador muito versátil, é um jogador que é canhoto, mas sabe jogar muito bem com a perna direita. É aquele famoso 12º jogador. E ainda, por ser até um jogador desconhecido da maioria das seleções, pode até ser uma peça surpresa, tipo, como é que esse cara joga? Então, eu coloquei ali como aquela pimentinha, vai que... um trunfo, surpreende. Né? Exatamente. Um trunfo. Agora, ponta direita, vamos lá. Anthony, Rafinha e Rodrigo, para nós. Acho que foi unanimidade. O Rafinha, quando ele vestiu a camisa da seleção brasileira, parece que nasceu para ele. Jogou demais, assumiu a posição ali de titular na ponta direita e é dele. Mesmo eu achando que o Rodrigo e o Anthony são mais jogadores do que ele. Sim. Mas ele foi muito bem na seleção e hoje, para mim, ele é titular na ponta direita. Aí falando de Anthony e Rodrigo, acho que os últimos anos dos dois são excelentes. O Anthony muito bem no Ajax e agora começando bem no Manchester United. E o Rodrigo foi bem demais no Santos, no Real Madrid, tá jogando demais, decidiu com gols muito importantes na Champions, então não tinha como o Rodrigo ficar de fora. A gente olhou muito nessa ponta direita, a gente tem 3 jogadores muito diferentes. O Anthony, que é um ponta muito agudo, mas de não tanta finalização. O Rafinha, que já é um ponta muito mais de toque de bola. E o Rodrigo, que já diz o nome, é o raio, é o cara veloz, é o cara que habilidoso, pode puxar um contra-ataque em muita velocidade, é aquele cara que pode entrar no segundo tempo com muita velocidade, além de também ser centroavante. Ele é versátil, né? Porque ele pode jogar na ponta direita, ele já jogou também na ponta esquerda, rendendo bem nas duas, já jogou como um meia, um atacante atrás do centroavante, exato, e já jogou como falso 9, então o Tite vai poder usar o Rodrigo em várias posições e em todas com muita qualidade. A centroavance, eu sei que vocês estão assistindo o vídeo, vocês estão esperando para ver se a gente vai falar aquele nome que é igual o do comentarista, né? Claro. Aquele glorioso nome. Vamos ver se o Pedro está na convocação. Vamos lá. Richarlison e Gabriel Jesus, concordamos desses nomes? Eu acho que são 2 nomes que também têm uma versatilidade. Eles podem jogar tanto na ponta como de centroavante e já tiveram bons momentos nos 2 quesitos, então, e vem bem na Europa, então acho que ficou ali meio que consenso desses 2 nomes. O Gabriel Jesus, desde que foi pro Arsenal, conseguiu se fixar aqui. É, de fato, um centroavante. Ele sabe fazer aquele jogo de centroavante, é um cara mais baixo, mais veloz. O Richarlison é aquele cara mais plantado, aquele mais centroavante. Até pela questão do Richarlison, o Kelvin escolheu como seu terceiro centroavante o Firmino. Eu já fui de Pedro, atacante do Flamengo. Por que Firmino? Por que o Firmino? Eu acho que o Firmino está numa fase incrível nesse início de temporada, então corrobora para ele estar entre os 26. É um cara mais testado no futebol europeu, contra grandes adversários, e ele também é um cara versátil. Ele pode jogar ali como o 9, um falso 9, e também pode jogar atrás do centroavante na função que o Neymar está fazendo hoje. Então, se tiver algum problema com o Neymar, Deus queira que não, né? Deus queira que não. Mas se precisar em algum momento, ele pode fazer essa função, ou até o Neymar caindo mais para o lado, ou
jogando mais à frente. Então o Firmino é um cara que dá muito certo nessa função e vem muito bem. Por isso eu optei pelo Roberto Firmino. O Pedro, eu já pensei na questão de, ok, ele é um centroavante, ele tá em um bom momento, aquela história, né? Atacante, a gente julga muito pelo momento. Ronaldo, lá em 2002, ele estava num momento muito espetacular. Isso explica a boa Copa que ele faz. Muitas vezes, atacante é muito pela questão da confiança do cara de chegar e dar um chute, até às vezes inesperado. Então, o momento pesa muito pro Pedro. Outra coisa, a questão técnica dele ser, talvez, entre esses 3 atacantes, um dos que mais consegue se movimentar e tem familiaridade de jogar com outro atacante. O Richarlison, ele centraliza muito o jogo, quando ele é o centroavante. Quando é o Harry Kane, ele joga um jogo mais de lado, ele acaba muito abrindo o jogo. O Jesus é o centroavante do Arsenal, ele tá jogando como o 9. E já o Pedro é um cara que já tá acostumado a jogar muito com o Gabigol, essas trocas de posição, essas jogadas mais ensaiadas. Abrir espaço para alguém entrar. Exatamente, né? Infiltração, elemento surpresa. E considerando que o Neymar, ao que tudo indica, vai jogar como um 10, o Pedro e o Neymar podem fazer muito essa jogada de ir pro lado pro Neymar. Ele é um cara que segura muito a bola, né? Se a gente precisar de uma bola longa, ele é um cara que pode ter essa facilidade de segurar a bola até alguém chegar para fazer a tabela. Então dá um desafogo em um momento que a seleção tiver um pouco mais recuado, enfrentando um momento de dificuldade. Até pela questão do cabeceio. Se você coloca... Você tem 2 zagueiros altos, você tem Pedro e Richarlison, por exemplo. Você consegue manter um time que se movimenta bastante e ter a vantagem da bola aérea, né? É isso aí, galera. Esses foram os nossos 26 nomes aí, a nossa opinião sobre quem deveriam ser os 26 nomes para a Copa. A gente teve aí poucas divergências, mas no geral concordamos com a maior parte, né? Com certeza. Comentem aí quais seriam os seus 26 nomes. Quem que vocês acham que nossas escolhas boas? Quem vocês não concordam? Deixem seu comentário. Ou coloque algum nome que a gente não citou aqui, que nenhum de nós citou. Então deixem nos comentários quem você acha que pode surpreender na lista do Tite, ou quem vocês gostariam de ver com a amarelinha lá no Mundial. Então esse foi o nosso 5º episódio do Toledo News na Copa. Lembrando que os episódios estão disponíveis no nosso Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Então confere lá e a gente volta em breve com mais vídeos aí do Toledo News na Copa. Até mais, galera! Até mais! Olá, copeirinhos e copeirinhas de Toledo! Está no ar mais uma edição do Toledo News na Copa. Eu sou o Kelvin Polasso. Eu sou o Pedro Vitor. E, galera, a gente volta para mais um vídeo e hoje falando de um tema quentíssimo, que é a convocação do técnico Tite para a seleção brasileira. Ele convocou a seleção aí na tarde desta segunda-feira, dia 7, e a gente vai debater aqui alguns nomes que a gente diverge, o que a gente concordou da lista aí do técnico Tite. No último sábado a gente divulgou a última edição do nosso vídeo do Toledo News na Copa, do nosso programa, e a gente trouxe a nossa lista, né, Pedro? E agora a gente vai debater um pouco sobre o que a gente acertou, o que a gente errou, o que a gente não levaria, e trazendo agora a lista do Tite, né? O Tite deu uma copiadinha de leve, né, gente? Foi bem parecido. Então, né? 80%. Chegamos perto. Fomos bem. E tem alguns temas aí, alguns jogadores que a gente optou por não levar e ele escolheu, e também o contrário. Então... tinha até alguns nomes ali que a gente sabia que o Tite ia levar, mas por gosto pessoal a gente não colocou na nossa lista. Sim. Um desses nomes é o Fred, que a gente vai debater mais pra frente. Sim, ainda vamos dele. Vamos começar de novo do começo, né? Assim como no outro vídeo. E falar dos... Ainda bem que é do começo, né? Vamos falar primeiro dos goleiros. Ele chamou Alisson, goleiro do Liverpool da Inglaterra, Ederson, Manchester City, Inglaterra, e o Everton, Palmeiras do Brasil. Acho que Alisson e Ederson estavam na nossa lista e é meio unânime, 2 goleiros aí de grande qualidade, que estão muito bem na Europa, e isso era meio que unânime da lista de qualquer um. A nossa divergência naquele momento foi a questão do terceiro goleiro, o Everton. No meu caso, eu optei pelo Everton e você escolheu o Santos. Mas acho que, assim, para os dois, todo mundo sabia que o Tite ia levar o Everton mesmo. Sim, é uma questão até... A surpresa que todo mundo até imaginava que poderia acontecer seria talvez se o Cássio tivesse em bom momento, porque o Tite tem uma relação muito próxima do jogador. Mas o Everton, vamos dizer, eu coloquei por ser opinião pessoal, mas acho que a seleção não perde em nada em ter optado pelo Everton ao invés do Santos. É um goleiro
de altíssimo nível da mesma forma. Também concordo, acho que o Everton vem ali uma regularidade muito grande e eu acho que não vai nem jogar, né? Mas se precisar, é um goleiro que tem qualidade e que vem num bom momento. Vai que Agora, precisa. vai que numa dessa, mas é um goleiro bom, confiável e que vive um bom momento, então o Brasil tá bem servido no gol. Tamo tranquilo. Agora vamos para a lateral direita, aí vem a primeira polêmica. Existia ali uma questão do Tite levar só um lateral direito, quem sabe trazer mais um zagueiro, mas ele veio com o normal, que são 2 laterais direitos, Danilo, da Juventus da Itália, e o Dani Alves, Lá do Pumas. do Pumas do México. Tá treinando no Barcelona B. Isso, tá quase que sem clube. Colocaram o Pumas ali para não ficar feio para dizer que tá sem clube, né? Mas assim, acho que o Daniel Alves é o ponto mais polêmico. O Danilo é um cara de confiança do Tite, deve ser o titular da posição, e meio que todo mundo já esperava a convocação do Tite. Na minha lista eu coloquei o Danilo, acho que é um jogador regular, que faz várias funções, defensivamente muito forte. Acho que por estilo de jogo que o Tite quer é um cara que vai funcionar melhor. O Daniel Alves eu já não coloquei na minha lista, assim como você não colocou, né, Pedro? Eu fui de Emerson, do Tottenham, inclusive seria a minha primeira opção. Danilo, ok. A questão do Daniel Alves, eu acho que o Tite está trabalhando numa questão de alto risco. Ok, tecnicamente, o Daniel Alves tem habilidade? Sim. Fisicamente, ele tá bem? Acho que a questão maior é a questão física, né? Acho que tecnicamente, se a gente for analisar hoje, talvez o Arnold, olhe lá, seja tecnicamente superior ao Daniel Alves. A questão técnica é inegável quando falamos de Daniel Alves. Fisicamente, Agora, o Rodinei pode estar melhor. Fisicamente o Rodinei está melhor, ou vários outros nomes estão melhores, até porque ele é um cara de quase 40 anos, que está ali desde de setembro sem jogar. Exatamente. Então a questão física é o grande problema. E não é nem só por estar sem jogar, é porque ele já é um cara mais velho, já não tem toda aquela intensidade. Então a gente imagina que contra uma equipe que tem um ataque forte, França, uma Alemanha, uma Argentina, uma equipe que tenha mais contundência no ataque, seja difícil jogar com o Daniel Alves como lateral. E o pior é que a gente tá falando... O Daniel Alves, para mim, ainda é um jogador de nível de futebol europeu, ainda é um grande jogador. A questão é a posição escolhida para, vamos dizer, o jogador escolhido por uma questão de grupo. É aquele cara de líder, cara de liderança, aquele cara que é um chefão do grupo. Se você escolhe um terceiro goleiro para essa função, cara, a tendência é que não jogue. Você traz um centroavante, tem muitos times que tem um centroavante mais lento, mais veterano, que o time joga em função do centroavante e funciona muito bem. A questão é que a gente está trabalhando muito em cima da lateral, que é uma posição vital. Você precisa ir, você precisa voltar. E será que o Daniel Alves está em condições? No grupo, como líder, tenho certeza que vai agregar. Tecnicamente, já me preocupa a questão principalmente física. A tendência é que ele comece como reserva, mas e se precisar? Se o Danilo, evidentemente, talvez fique suspenso ou se lesione, a gente vai ter um problema. Principalmente quando, igual a gente já comentou aqui, o Brasil enfrentar seleções mais fortes e que tenham um ataque mais potente. Uma França com o Mbappé caindo ali nas costas do Daniel Alves é muito preocupante. Uma seleção veloz. Uma seleção colombiana com quadrado. Uma seleção africana ali, um Senegal que tem velocidade, que gosta do contra-ataque, já vai ser uma dificuldade grande. Mas eu acho que se ele utilizar o Daniel Alves, eu vou na mesma linha que você. Eu acho que é mais uma questão de liderança, ali, de grupo, de passar experiência, de ser um cara que todo mundo gosta e de ser esse agregador no grupo, até porque é um elenco com 26 jogadores. Ele trabalha com uma frente mais ampla nessa convocação, que tem 26 e não 23, como sempre foi. Mas eu acho que se ele vier a jogar, ele vai segurar mais o lateral esquerdo, que é o Alexandre, que é um lateral que até tem uma característica mais defensiva, e vai trabalhar com o Daniel Alves mais por dentro, ali para aproveitar a questão de toque de bola, tudo mais. Talvez vai segurar um pouco mais o ponta para voltar a marcar, para não perder tanto nessa questão defensiva. Ou ele trabalha com 3 zagueiros e pode colocar o Daniel Alves na linha de meio campo também. Isso. É uma questão ali mais tática que ele vai ter que adaptar para usar o Daniel Alves. Então, é um estilo totalmente diferente do Danilo. Mas a gente já se alongou aqui falando do Daniel Alves, vamos continuar com a convocação, partindo agora para a lateral esquerda, que ali não teve dúvida e também
foi igual o que a gente tinha pensado, o Alexandro da Juventus da Itália e o Alex Telles do Sevilha da Espanha. Não acho dois nomes brilhantes. A gente tem aí o Marcelo, que é um nome muito... que depois de Roberto Carlos e Marcelo é meio difícil os caras chegarem no jingle. A gente comparar alguém com eles. Mas são os dois nomes hoje mais regulares. O Arana teve uma lesão, infelizmente, que poderia ser um nome. Sim. Renan Lodge ainda não engrenou no futebol europeu. Então acho que, no geral, esses dois nomes são os mais confiáveis ali para a seleção. Sim. Não brilham nossos olhos? Não brilham. Mas são os nomes mais confiáveis, que não vão comprometer, que vão entregar o que o Tite pede ali, que é uma consistência boa defensiva, e ajudar ali ofensivamente de alguma forma. Ok. O famoso ok. Ok, ele não vai comprometer. Agora vamos para a zaga, que eu acho que teve uma surpresa. Bremer talvez seja a grande surpresa. Na minha convocação, o Bremer era o meu quinto zagueiro. Você colocou o Gabriel Magalhães. Eu coloquei os dois, Gabriel Magalhães e Bremer. Vamos primeiro citar os zagueiros convocados. Thiago Silva, Chelsea da Inglaterra, Marquinhos, Paris Saint-Germain, França, Éder Militão, Real Madrid, Espanha e o Bremer da Juventus da Itália. Éder Militão, Thiago Silva e Marquinhos, unanimidade, estão entre os melhores zagueiros do mundo, participaram de todo o ciclo, então estavam na nossa seleção também, e não tinha muita dúvida quanto a isso. A dúvida era o quarto nome, e os favoritos eram o Bremer e o Gabriel Magalhães. O que você pensa nesse sentido, Pedro? Dos nomes, o Ibañez da Roma, ele sempre corria por fora. Sempre foi aquele nome que a gente falava, se acontecer alguma coisa... O Bremer era o padrão lógico que a gente esperaria dele ser o quarto zagueiro, e acabou sendo. Isso é uma coisa que a gente pode notar muito na convocação do Tite. Uma tendência sempre a escolhas naturais, escolhas muito desenhadas. Diferente do Mano Menezes, da época do Dunga, do Filipão, que a gente chegou a ter surpresa. Lembrando, em 2002, Filipão barrou Romário. Ou seja, tomou uma decisão que poucas pessoas tomariam naquele momento. Sim. Então, a gente tem talvez o técnico mais pragmático do Brasil em muito tempo. É um técnico que escolhe, e isso explica totalmente o Bremer. É um cara que já vinha numa regularidade, vinha tendo oportunidades. Para mim, até uma escolha bem natural do Tite. Eu também acho que era mais ou menos nessa linha, talvez um Gabriel Magalhães, mas o Bremer também vem bem na Europa, agora iniciou a caminhada no Juventus, vem tendo ali minutos como titular, então era algo natural, também já foi chamado na última lista, então algo já meio esperado. Agora vamos para os volantes. Ele chamou Casemiro, Manchester United, Inglaterra, Fred, também Manchester United, Inglaterra, Fabinho, Liverpool, Inglaterra, e Bruno Guimarães, Newcastle, Inglaterra. O meio campo todo aí do futebol inglês, e sem nenhuma surpresa. A gente não colocou o Fred na nossa seleção, mas já era óbvio que o Tite iria chamar o Fred, um jogador que ele tem total confiança, já levou para 2018 até ali com algum problema físico, e mesmo assim ele levou. E os outros nomes, Casemiro, Fabinho e Bruno Guimarães, são nomes unânimes e de um nível altíssimo que praticamente todo mundo levaria. E até se você analisar a questão de, com a lesão do Felipe Coutinho, do Aston Villa, que a gente imaginava que ele seria um dos convocados, uma substituição pelo Fred, até que a gente coloca assim, ok, o Fred já era para ser titular, mas até no desenho que a gente tinha da seleção, é praticamente... uma troca ali entre uma um troca e outro. de bem natural. O Fred é um jogador meio amor e ódio, tem alguns que amam, tem alguns que odeiam, mas é um jogador que, vamos lá, ok ele. Ele não vai comprometer, não vai ser brilhante, assim como a gente falou dos laterais, mas é um jogador que está longe de comprometer ou de ser uma preocupação, como eu acho que muitos torcedores pensam. E a convocação dele é mais natural porque a gente teve nomes ali de segundo volantes, nomes da mesma posição, que acabaram não evoluindo tanto. O caso do Gerson, do Arthur, do Douglas Luiz, e o Fred manteve sempre aquele nível. Então, um nome natural. Irônico, o Manchester United está mal e ter dois convocados. Tem ali um meio campo, ali um miolo ali na seleção brasileira. Agora vamos para os meias ofensivos. Aí ele chamou Everton Ribeiro, Flamengo do Brasil, e o Lucas Paquetá, West Ham da Inglaterra. Dois nomes apenas. A dúvida era se o Felipe Coutinho iria ser ou não convocado. Não foi, porque teve uma lesão confirmada no domingo ainda.
Então, agora ali na beirinha da convocação, o Coutinho ficou de fora por lesão. Acho que Everton Ribeiro e Paquetá são nomes ali também bem unânimes, né, Pedro? Sim, sem dúvidas. Até a questão do Coutinho, eu tenho certeza que o motivo pelo qual ele não foi é o período da lesão. Até o Tite falou assim, eu não levo jogadores que estejam fisicamente, que não estejam 100%. Mas se fala assim, Coutinho semana que vem tá bem. Seria convocado, eu acredito, da mesma forma. A questão do Coutinho é que é uma lesão de 6 semanas. Então, já voltaria dia 10 de dezembro. Voltaria ou para a reta final ali, e um nível físico bem atrás dos demais, ou talvez nem voltasse. Então, por isso ele já descartou. E tinha o Everton Ribeiro e o Paquetá que fizeram parte do ciclo e jogaram muito bem durante todo... Sim, ele levou 2 reservas. Se a gente considerar que o Neymar será o titular como um camisa 10, esse é o assunto que a gente ainda vai debater um pouco mais. Mas vamos dizer assim, ele tá levando ali 2 reservas. Sim. O Paquetá acho que ele pode ser titular, sim, principalmente no início da Copa. Mas é um debate que a gente vai ter logo no nosso vídeo. Vamos falar dos atacantes para encerrar e depois falar de como o Tite pode armar essa seleção, pelo menos de início para o Mundial. Então, atacantes, ele levou Vinícius Júnior, Real Madrid, Espanha, Rodrigo também do Real Madrid, Antony, Manchester United, Inglaterra, Rafinha do Barcelona da Espanha, Gabriel Martinelli, Arsenal, Inglaterra, Richarlison, Tottenham Hotspur, Inglaterra, Gabriel Jesus, Arsenal, Inglaterra, Pedro, Flamengo do Brasil, tem mais um nome que eu estou esquecendo. Rafinha do Barcelona. Não é o Rafinha. É o... Eu falei... o Neymar. Fica de amar. A gente só esqueceu do Neymar. Esqueceu do Neymar. O Neymar que a gente já tinha falado. O principal nome, Neymar do Paris Saint-Germain da França. Então, acho que dos nomes do ataque, Neymar é unanimidade, não tem nem o que questionar. Apesar de a gente ter esquecido dele. Apesar de a gente ter cometido essa gafe terrível. O Neymar é inesquecível, vamos dizer. Exatamente. Assim. A gente esqueceu, mas enfim. Continuando. Neymar indiscutível, Antony, Rodrigo, Vinícius Júnior, Richarlison, Gabriel Jesus e Rafinha. Acho que esses 7 nomes eram meio que indiscutíveis. Tanto pela versatilidade e também pelo momento que eles vivem, estão muito bem lá no futebol europeu. Acho que não tinha nenhuma dúvida quanto a esses nomes. Os 2 nomes que não era certeza que poderiam estar na lista são do Gabriel Martinelli e do Pedro. E daí teria ali uma dúvida com o Matheus Cunha, com o Firmino, mas o Tite optou por Gabriel Martinelli e pelo Pedro. O que você achou, Pedro? Você vê, pessoal, um Pedro vai lá pro Catar, o outro está aqui. Você vê que a gente manteve o mesmo nível do Tite. Mas o Pedro era até que a gente conversou no último vídeo sobre momento grita muito quando a gente fala de centroavante. Centroavante é confiança. A gente viu que o Germancano fez no Campeonato Brasileiro. É o tipo de jogador que a gente brinca que a bola bate na perna dele e entra. Por quê? Porque o momento tá muito bom. O Pedro é a mesma coisa. É um jogador que tem muita técnica, sim. E o momento pesa também muito a favor dele. De ser um cara que tá no seu auge técnico. Mesmo na época de Fluminense, mesmo na época dele de Fiorentina, ele não tava jogando tão bem quanto tá hoje. Então, eu acho que a questão do momento é muito importante. Mas outro ponto que fez com que o Pedro fosse chamado é a questão da característica. Sim. Porque a gente tem ali outros jogadores que podem atuar como 9, talvez até o Neymar como falso 9, o Rodrigo, ali jogadores flutuando um pouco mais, voltando para abrir espaço para outros nomes, para os pontas chegarem, algum outro meia. E o Gabriel Jesus e o Richarlison, que atuam mais nessa função, mas tem uma característica diferente, uma característica de movimentação, de voltar para marcar, de não ficar tão preso ali. O Pedro já tem uma característica diferente, é um cara que segura a bola se precisar, vai segurar o zagueiro, vai pegar um lançamento longo e segurar a bola para esperar alguém chegar, para esperar os companheiros chegarem para dar essa desafogada. É um cara forte na bola aérea, alto, grande, forte. Então acho que essa característica também me pesou muito para a convocação do Pedro. Bate na madeira se a gente tomar um gol. Mas o Pedro é o cara que você vai colocar quando tá, sei lá, 50, 60 minutos de jogo, você precisa alçar bastante bola na área, pra aquele cara pra fazer o cabeceio. É uma mudança de estilo de jogo. Tem muitos jogadores parecidos ali para jogar como 9, e o Pedro é um 9 mais raiz, vamos dizer assim, para essas dificuldades que a Copa pode apresentar, e com certeza vai apresentar, até porque
é o campeonato mais forte do mundo, né? Exatamente. Não tenho o que falar nesse sentido. O outro nome é o Martinelli. Eu levaria o Martinelli, eu não levaria o Pedro, levaria o Firmino. E você não levaria o Martinelli, optaria pelo Scarpa. O que você achou da convocação do Martinelli? Outra escolha meio óbvia que a gente pode colocar. O Tite sempre desenhou que o Martinelli era um jogador de confiança dele. A questão era que seria Martinelli ou seria Firmino, que é um cara que também tem confiança. Acho que, nesse caso, o momento pesou. O momento do Martinelli ser melhor do que o do Firmino acabou pesando a favor do Martinelli ser o convocado. O Martinelli, inclusive, ele é o jogador que mais criou chances de gol na Premier League, que é o campeonato mais forte do mundo. Vem num momento muito bom, o Arsenal lidera o campeonato, e ele muito bem fazendo gol, dando assistências, então acho que o momento pesou. O Firmino também está num bom momento, mas o Tite acho que nessa ele optou pelo momento do Martinelli, e acho que o Martinelli também faz mais funções ali no ataque, e o Pedro para mudar um pouco a característica. Exatamente. Também por isso o Firmino ficou fora. Mas agora o vídeo já está ficando longo, mas a gente ainda vai debater qual será o time titular da seleção brasileira, pelo menos de início para a Copa do Mundo, debatendo um pouco mais como o Tite pensa esse time. E a nossa análise vai ter, a gente coloca em duas partes. Primeiro, o que a gente acha que o Tite vai fazer e o que a gente faria. Primeiro, esboça o time que a gente estava conversando no off. Qual é a escalação natural do Tite que a gente pode imaginar? Olha, eu acho que o Tite começa a Copa do Mundo, primeiro jogo, se não tiver nenhum problema de lesão, nenhuma dificuldade, nenhum percalço, ele começa com Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alexandre, uma defesa da confiança dele, Casemiro, Fred e o Neymar jogando como esse meia central, flutuando, jogando mais livre para cair pelas pontas, para chegar próximo ao gol e também para ser esse cara, esse assistente, esse maestro, esse regista. Na ponta esquerda, o Paquetá, que é um jogador que chega muito bem de surpresa, que dá uma qualidade na marcação também. E na ponta direita, o Rafinha, que a gente já falou no outro vídeo, um cara que a camisa da seleção brasileira caiu muito bem para ele. É um cara incisivo, que dribla, que finaliza bastante, um jogador mais agudo, com o Richarlison de centroavante, que também é um jogador que é oportunista, que se movimenta bastante, que abre espaço para os meias chegarem, para os pontas infiltrarem. Então, eu vejo o Vinícius Júnior começando como esse 12º jogador. Seria o primeiro a entrar na primeira mudança ali do Tite, seria o Vinícius Júnior entrando de início, começando no banco de reservas. Acho que você também pensa mais ou menos da mesma forma. O que o Tite vai fazer realmente é esse time que é um 4-2-3-1, que em alguns momentos é 4-3-3 ou 4-4-2, aquele time que ele vai movimentando as peças dentro de uma característica de jogo, mas é o time natural do Tite. Falando sobre o que a gente alteraria, eu acredito que o meio-campo com Fred e Casemiro fica um meio-campo um pouco pesado demais para mim. Eu acho que é um meio-campo muito de combate. É para você jogar, por exemplo, você enfrenta a Bélgica, você tem um De Bruyne se movimentando muito. Esse é aquele jogo que você tem dois marcadores mais fortes para chegar junto e não deixar os caras chutar de longe. Eu acho que jogar com Casemiro e Fred seria para confrontos mais difíceis. Ali mais para a reta final do Mundial. Fase de grupo você precisa de movimentação. Você precisa enfrentar times que vão se fechar porque eles querem tirar o empate do Brasil para brigar entre eles quem vai ser o segundo do grupo. Então, eu entraria com Casemiro, ok. Depois, Bruno Guimarães pela chegada ofensiva, Neymar e, ao invés do Paquetá pelo lado, eu já viria com o Vinícius Júnior. Então, eu acredito que vai enfrentar times que vão querer se defender contra o Brasil. Então, você tem que ter uma postura muito mais proativa contra esses times do que ficar lá num jogo um pouquinho mais amarrado. Eu iria mais ou menos na mesma linha. Tiraria o Fred, colocaria o Paquetá como o segundo homem, que é um cara que chega ao ataque muito bem, também dá uma boa qualidade no combate, ali na marcação, não tanto quanto o Fred, mas visto que a gente vai ter mais a bola, principalmente nesse início de Copa do Mundo, viria com o Paquetá, o Neymar ali nessa função de maestro, de meia central, com o Rafinha também na direita, Vinícius Júnior na ponta esquerda e o Richarlison
na frente. Trabalharia com um time bem parecido com o que o Tite imagina, mas com essa diferença, soltando um pouco mais com o Paquetá ali no lugar do Fred. Então agora vocês descobriram o nosso segredo. O Kelvin foi quem falou pro Tite como é que ele devia escalar. eu sou o corneta, que manda um time totalmente diferente. Eu acho até assim que o Rodrigo é mais jogador do que o Rafinha, até o Antony também é mais jogador. Mas como o Rafinha está num momento muito bom na seleção, no clube nem tanto, Rodrigo e Antony estão melhores, mas acho que na seleção ele está com muita confiança, então seria um pouco incoerente tirar o Rafinha já de início. A não ser que alguém apareça ali voando nos treinamentos, na preparação. Então, de começo, o Rafinha. Mas ali os pontas têm muita qualidade. Então, se o titular não estiver bem, o reserva vai entrar voando para tomar essa posição. Principalmente do meio para frente. Sim. É o que a gente espera naturalmente de um time que... O time da estreia é o que a gente espera de uma eliminatória de um jogo comum. A partir do segundo, terceiro jogo, que a gente vai ver mais alterações e mais adaptações ao time. E a questão das lesões, a gente torce muito para que não tenha. Mas, de fato, a gente está vendo um monte de times muito desgastados chegando na Copa, Sim. que é uma Copa de final de ano. Então, os caras estão temporada europeia, então... jogando no alto nível lá fora e acontece de se machucar, acontece de se desgastar. E lembrando que nos outros mundiais, principalmente os mundiais que o Brasil foi campeão, o time da estreia não era o mesmo time da final. Seja por lesão ou por alguma mudança ali durante a Copa, algum jogador pediu passagem. Em 94, por exemplo, o Raí era titular e capitão. Ele perde espaço ainda na primeira fase para o Mazinho, que o Parreira, na época, quis montar um meio-campo mais pegador para dar espaço para o Romário e para o Bebeto jogarem. Em 2002, ele viu outra questão tática também. Ele tira o Juninho Paulista, coloca o Kleberson, que é outro jogador que taticamente funciona muito bem, segurando e também armando ali por um dos lados. Então, as mudanças vão ocorrer, provavelmente, pelo menos 1 ou 2 nomes, mas isso o campo vai dizer durante a Copa do Mundo. Diremos essas questões nos próximos vídeos. Nos próximos vídeos aí do Toledo News na Copa, a gente vai falar sobre os grupos, vamos fazer uma análise aí de grupo por grupo. Então não perca, os vídeos do Toledo News na Copa estão disponíveis nas nossas redes sociais, lá do Toledo News, no YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Então continue acompanhando que em breve vai vir novidade, né, Pedro? Vem coisa muito boa, meus jovens. Fiquem ligados que vem conteúdo elite para vocês. Vem conteúdo legal por aí. Então, gente, a gente fica por aqui e em breve nos vemos com mais um vídeo. Até mais. Até mais, galera.